Oi pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, saudade dos nossos encontros presenciais lá nas nossas salinhas, mas agora falta menos, né, do que faltava no começo dessa pandemia. Deus tem nos cuidado, Deus tem nos sustentado, então por isso nós somos gratos a Ele. Hoje é o nosso terceiro encontro nessa temática cristão-ateu. A gente já pôde ouvir o Tiago e a Raíssa, foi bem legal os dois temas, e eu espero que hoje você também goste bastante do nosso terceiro capítulo desse livro. Eu deixei aqui para você outros 3 livros do mesmo autor, outros 2 livros, né? Tem o Cristão Ateu, O Estranho e o Desintoxicando a Alma, que são livros bem legais, é uma narrativa bem gostosa. O autor ele escreve como se ele estivesse sentado na sua frente conversando com você. É bem agradável de ler. Então, se você tiver interesse, eu deixei a capa aqui para você poder ver e depois procurar, caso você queira procurar em alguma loja ou em algum site para você adquirir. Tá legal? Pra gente começar, antes de eu falar da temática desse capítulo, do terceiro capítulo do livro Cristão Ateu, eu quero te fazer uma pergunta. Por acaso, alguma vez você já teve que fazer uma refeição com alguém que você não conhecia e interagir com essa pessoa? Alguns de vocês sabem que eu trabalho esporadicamente para um curso de pós-graduação e eu dou algumas aulas no final de semana espalhado pelo Brasil afora. Então eu sempre estou com alguém que eu não conheço. E eu me lembro que das primeiras vezes, agora eu já tiro mais de letra, mas no começo, nas primeiras viagens, eles falavam: professora, vai almoçar com o professor fulano de tal, que ele já conhece o caminho do restaurante e tal. E eu ficava naquela tudo bem, sem graça, não sabia, não tinha assunto, não conhecia a pessoa, não sabia de onde veio. Depois eu até descobri que eu almocei com pessoas assim extremamente renomadas na minha área, eu não fazia a menor ideia disso. Mas enfim, geralmente esses almoços com quem a gente não conhece muito, almoço de negócios, né? Você fica dentro do assunto profissional, ou então você fala sobre alguma amenidade, e o clima é isso, voo pra cá, foi assim, assim, assado. Não é uma conversa muito pessoal, né? Você não abre o seu coração para uma pessoa, não deve abrir o seu coração para uma pessoa que você mal conhece, né? Mas às vezes a conversa é bem boa. E o pastor, o autor do livro, ele comenta sobre uma desses almoços assim, que calhou de dar muito certo. E ele conta que ele estava almoçando com um homem que ele tinha conhecido bem há poucos dias, há pouco tempo, e o homem começou a abrir o coração dele falando sobre dificuldades que ele estava vivendo no casamento, de como o casamento estava ruim, de como ele estava descontente. E o pastor, como pastor, perguntou: como é que Deus se encaixa no seu casamento? A resposta desse homem foi bem ríspida. Ele simplesmente olhou para o pastor bem sério e seco respondeu: eu não creio em Deus e eu não quero falar sobre religião. O que você faria se estivesse conversando e recebesse uma resposta desse jeito assim? Eu ficaria bem sem graça e talvez nem soubesse como continuar o assunto. Mas o pastor manteve a tranquilidade, não tocou mais no assunto sobre Deus, mas continuou seguindo a conversa sobre o casamento. E mesmo seguindo a conversa sobre casamento, sem o pastor mencionar o nome de Deus, o homem falou de novo: eu não creio em Deus e não quero falar sobre religião. O pastor não forçou, simplesmente continuou no assunto casamento, relacionamento, sem tocar no nome de Deus. Mas a rispidez do homem aumentou e o tom da resposta engrossou mais uma vez. E dessa vez o homem disse: eu não quero falar sobre Deus, eu não acredito nele. Se você, como eu, não tivesse travado na primeira vez, na primeira resposta ríspida, talvez você travasse agora. Mas o pastor deu uma resposta que me mostrou a questão da maturidade no evangelismo dele. Ele, para esse homem com o coração fechado para Deus, aparentemente fechado, ele enxergou uma pessoa que na verdade queria falar sobre Deus, mas não sabia como. E ele perguntou: então me fala sobre esse Deus que você não acredita. E daí o homem respondeu que esse Deus era um Deus colérico, que sempre vigiava as pessoas para pegá-las no erro e depois mandá-las para o inferno. Ainda tinha prazer em mandar as pessoas para o inferno.
Você acha que a pergunta do pastor foi inteligente, pedindo para ele falar sobre o Deus que ele não acreditava? Mais inteligente ainda e direcionada pelo Espírito foi a resposta dele a essa fala do homem. Ele disse: interessante, também não acredito nesse Deus. O homem, assustado, disse: mas eu pensei que você fosse pastor. Então o pastor descreve o Deus que ele serve. Ele disse que eu sirvo um Deus bom, que nutre interesse pessoal por todos nós. O meu Deus amou tanto o mundo que se dispôs a enviar seu Filho Jesus para morrer por nós. Eu creio num Deus que o ama e faria tudo por você. O choque das visões sobre Deus pegou esse cara de surpresa. E a partir dali, a conversa tomou outro rumo. E ele pôde ter um conhecimento bem diferente de Deus das antigas concepções que ele tinha. E ele mesmo disse: gostaria de poder crer nesse Deus como você. Sabe o que acontece? Isso é a realidade de que muitos nós experimentamos em silêncio. A gente conhece essa concepção de Deus bom, de um Deus amoroso, mas a gente não consegue crer nesse amor de Deus. E esse é o nosso tema do capítulo de hoje. Quando você crê em Deus, mas não tem certeza de que Ele o ama. A gente ouve sempre: Deus ama você. Ah, Deus te ama, não fica assim, Deus te ama, Jesus te ama, eu também, e fica aquela coisa, né? Tomar conhecimento do amor de Deus com os ouvidos é bem diferente de entender do coração, de entender com o coração. Crer em Deus não resulta automaticamente em acreditar que Ele nos ama. Isso é um grande desafio para nós. Mas por que existe esse bloqueio? Por que a gente crê com tanta facilidade que Deus ama os outros e a gente não consegue compreender como ou por que Ele nos ama? A gente não duvida da existência do amor de Deus, muito pelo contrário. Mas não entra na nossa cabeça que Ele nos ame. A gente vive numa sociedade de aparências. Se você abre as redes sociais, são fotos perfeitas, são viagens perfeitas, são relacionamentos perfeitos, pessoas extremamente bem-sucedidas e ricas e blá, blá, blá. Tudo aparência. A gente esconde o nosso verdadeiro eu para a gente poder ser aceito. O nosso pensamento, às vezes, ele costuma ser simplesmente impossível que Deus ame alguém como eu. Como que isso pode acontecer? Para a gente entender o amor de Deus por nós, primeiro a gente tem que compreender que é um amor que a gente não merece. O pastor conta no livro que quando ele era recém-casado, ele e sua esposa compraram sua primeira casa. E, claro, orçamento pequenininho, casal recém-casado, pouco dinheiro. Era uma casa bem pequenininha e quase não tinha armário. O espaço de armazenamento que tinha na casa ficava no porão. E então tudo que eles tinham assim de bens que não eram usados constantemente, eles socavam lá naquele porão. Até que veio um temporal. E o vendedor da casa não contou que o porão inundava. Depois de 1 hora de temporal, quando eles chegaram em casa, já tinha mais de 1 metro de água dentro do porão. E as poucas coisas que eles tinham, estava tudo tentando boiar ali. Daí ele entrou no porão, com água na cintura praticamente. E a esposa lembrou: olha, o antigo dono disse que tinha uma bomba d'água aí embaixo. Então ele foi tateando naquela água, procurando a bendita bomba d'água, achou a bomba, achou a tomada, segurou a tomada e ficou procurando um lugar para poder plugar. De repente ele achou, acima da cabeça dele tinha um interruptor, uma tomadinha ali. Aí veio a brilhante ideia, lembra? Ele está com água na cintura, uma tomada na mão, temporal. Ele pensou: se eu plugar rapidinho não dá tempo de levar choque. Excelente ideia, não é? Bom, a partir daí você já imagina o que aconteceu. Ele tomou um choque absurdo
Ele falou que naquela fração de segundos ele já pensou, vou morrer, mas o que veio na boca dele para falar? Não foi um hino de louvor. Ele soltou um palavrão daqueles mais cabeludos. Ele olhou para a esposa e ele a viu horrorizada. Ele diz que ele não sabe se ela estava horrorizada com o choque, em achar que o marido ia morrer, com o palavrão que ela escutou, com esse palavrão vai ser a última palavra que meu marido vai falar, porque ele vai morrer desse choque. Então tudo isso passou na cabeça dele numa fração de segundos. Bom, ele não morreu, escreveu a história no livro. E depois ele ficou amargurado, ele ficou se martirizando e pensando, com essa boca imunda, como que a minha esposa me ama? Como que Deus me ama? Ele dizia que ele ainda se esforçava para ser digno do amor dela e do amor de Deus também. Isso é uma das coisas que fazem a gente não compreender o amor de Deus por nós, é o senso de culpa. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe como é ruim. A gente tem 2 exemplos muito nítidos na Bíblia de pessoas que pensavam assim. Tem Jó e tem Paulo. Dá uma olhada só nos textos. Jó disse, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram, desculpa. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó teve esse conhecimento diferente de Deus, depois de tudo que ele viveu, e a gente lê no livro dele inteiro, né? Esse versículo já é no último capítulo, ele começa a perceber como que ele era miserável, ainda sendo considerado justo por Deus. Paulo também tinha uma visão assim de si mesmo. Em 1 Coríntios 15, 9, ele disse, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Eles 2 compreendiam a sua falha, a sua natureza falha diante de Deus. Outra coisa que também compromete da gente compreender o amor de Deus por nós, depois do senso de culpa, é o senso de insignificância. Um cristão ateu, aquele que vive, diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse, que é a temática do livro, ele olha a fome, a miséria, as guerras, a pobreza, a pandemia, o genocídio, a violência doméstica, o desemprego, e ele pensa, 6 bilhões de pessoas no planeta, por que Deus vai se importar, vai amar alguém tão insignificante quanto eu? Se esse é o seu sentimento, eu só te digo que você tem uma boa companhia na Bíblia, de pessoas que se sentiram da mesma forma. Moisés se sentiu assim, Davi se sentiu assim, Gideão também. E na Bíblia a gente lê os relatos deles, do que Deus fez através da vida deles. Mas quando eles receberam o convite do Senhor para agir sob o seu comando, eles ou disseram, quem sou eu? Mas como eu? Ou, eu sou o menor da minha família. Eles não enxergavam em si mesmos o valor deles. Porque não é a gente que enxerga, é o Senhor que enxerga o nosso valor. Como é que Deus pode amar tanta gente ao mesmo tempo? É outra coisa que a gente pensa, né? Poxa, 6 bilhões de pessoas, como é que Deus vai amar todo mundo? Vai amar mesmo? A gente aqui em casa não tem essa experiência ainda. Mas uma amiga minha, ela tem um casal de filhos, e é Mariana também, a filha dela, e quando ela postou uma fotinho recente da Mariana, ela falou que quando eles tiveram o Daniel, que ela olhava para o Daniel e pensava, acho que eu não vou querer ter outro filho, como é que eu vou amar outra criança do jeito que eu amo o Daniel? Não vou conseguir. Aí veio a Mariana. E quando veio a Mariana e ela viu que ela tem o amor inteiro pela Mariana, assim como ela ama o Daniel, hoje ela já pensa, por que não um terceiro? E é assim que Deus ama a gente. O pastor no livro ele fala que ele tem os filhos, acho que são 3 filhos também, e ele diz, eu os amo igualmente, mas amo cada um como um indivíduo. É separado. Nada que você fizer pode fazer Deus te amar mais
ou menos. Ele simplesmente nos ama. O amor não é algo que Deus dá. Amor é o que Ele é. Deus é amor e por isso Ele ama. Sabe aquela conversinha de fim de namoro? Não, não é você, sou eu. É mais ou menos por aí. Só que no melhor sentido, né? No melhor sentido possível. O foco não é quem é você. O foco é quem e o que Deus é. Ele é amor. Simples assim. Se Ele é amor, Ele oferece o que Ele é, Ele oferece, Ele é, e é amor que Ele dá. Então é isso. Ele ama porque Ele é amor. E você é o ser amado. Em segundo lugar, o amor de Deus é um amor que vem do alto. Os cristãos ateus acreditam no amor de Deus por outras pessoas menos pecadoras, pessoas mais importantes, ou pessoas mais pecadoras, mas que a transformação de vida vai ser mais relevante no mundo. Para superar esse sentimento, a gente tem que compreender quem Deus é. E uma descrição muito rápida e muito prática de quem Deus é está lá em 1 João 4, no final do versículo 8, que diz: Deus é amor. É o que a gente acabou de comentar, né? Deus nos amou primeiro. Esse amor foge completamente da concepção humana de amor. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A mensagem é simples, a mensagem é direta. No Salmo 139, a gente lê que Deus nos ama desde antes de nascermos, desde o ventre da nossa mãe. Eu brinquei com jovens essa semana, não expliquei para que era. Mas eu fiz uma dinâmica que o autor do livro propõe. Ele diz que um amigo dele fez uma lista, seguindo as letras do alfabeto, de classes de pessoas que Deus ama. As categorias das pessoas amadas por Deus. Então, com os jovens, eu fiz lugar, profissões e algumas características, podendo ser boas ou não, de pessoas. E olha só, vou fazer uma leitura rápida para você. Deus ama quem mora em Abrolhos, Angola, Áustria, Buenos Aires, quem está na cozinha, quem mora em Damianópolis, Egito, Espanha, quem está na farmácia, quem está no Getsemane, quem mora em Honolulu, quem está no hospital, quem é de Israel, de Jaraguari, de Johannesburgo, de Joinville, de Kaliningrado, quem está no Mannhouse, quem está em Londres, quem está em Luanda, Milão, em Natal, na Noruega, em Orlando, no Paraná, no quarto, na rodoviária, em Roma, em Santa Catarina, em Sorocaba, no supermercado, em Tangamandápio, na Turquia, em Uberlândia, em Veneza, em Xanxerê, na rua Yokohama e no Zimbábue. Deus ama os administradores, os advogados, os arquitetos, os bailarinos, os coaches. Deus ama dedetizadores, os eletricistas, escritores, filósofos, os goleiros, os hackers, os hoteleiros, os inspetores, as joalheiras, os jornalistas, os karatecas, as lavadoras, os leiteiros, os limpadores, os médicos, os navegadores, nutricionistas, ourives, psicólogos, queijeiros, os radialistas, repórteres, socorristas, sorveteiro, surfista, terapeuta, Uber, vinicultor, xerife, youtuber, zeladores e juízes. As pessoas ácidas, as amostradas, as barangas, as caras de pau, os depiladores, os especiais, os que eu não conheci, os folgados, a geonice, os humanos, os humanistas, os irresponsáveis, os jeitosos, as joanas, as jovens, as kafkanianas, os leais, os legais, os lindos, os mandões, os narigudos, os nojentos, os orgulhosos, as parteiras, os quadrados, as rainhas, os raros, os ricos, os saudáveis, os sensíveis, os simpáticos, os talentosos, os tangamandapianos, os universais, estou tentando entender ainda isso, os vereadores, os xeretas, os Yakult e os zens. Deus ama todos. Você pode fazer isso em casa também e sempre você vai descobrir alguém que Deus ama. Não há nada que a gente possa fazer para conquistar o amor de Deus. Esse amor é nosso e acabou. Em terceiro lugar, nós somos cobertos pelo amor. Você pode se sentir distante de Deus por causa do seu pecado.
E você não está sozinho nesse sentimento. Você pode até se perguntar como é que Deus pode me amar depois de tudo que eu fiz ou que eu continuo fazendo. De novo, o foco não é você, não é o que você faz. O foco é quem Deus é o que Ele oferece. Olha só, lá em 1 Pedro 4, como que diz: o amor apaga uma multidão de pecados. Então o foco nunca foi no seu pecado. O foco é o amor e o perdão de Deus. O amor e o perdão de Deus são muito maiores do que os nossos pecados. Deus não ama os seus erros, Ele ama você. Eu ouvi há um tempo atrás uma ilustração de uma mensageira falando do bebê dela. Que quando ela pega o bebê dela, ele está com a fralda suja, cheia de cocô, a fralda fede. O que está dentro da fralda também fede. Mas uma mãe, ela nunca vai jogar o bebê no lixo. Ah, fez cocô, estragou, vamos botar no lixo. Não. Ela vai limpar, ela vai remover aquela fralda suja, porque o contato da pele do bebê com aquela sujeira faz mal para ele, muito mal. Ela vai limpar aquele bebê com todo amor, vai colocar uma nova fralda, porque ela sabe quem é aquele bebê. Ela conhece aquele bebê, ela sabe do valor dele, não importando a sujeira que ele fez. É bem assim. Deus não joga a gente no lixo porque a gente sujou a fralda. Ele cuida de nós, Ele nos purifica e trata as nossas feridas. Quando a gente compreende que a gente é amado, isso pode abrir portas do nosso coração, abrir trancas que a gente nunca permitiu que fossem abertas. O pastor conta mais uma experiência dele. Já te digo para você não fazer igual, tá bom? Ele era jovem, ele era imaturo, então não faça igual. Ele mesmo diz para não fazer. Antes de se converter, ele ia a bares e tinha um amigo dele que estava muito mal, muito triste, e ele acabou indo para meio que cuidar desse amigo no bar. E esse amigo já estava assim, bem sensível, e ele começou a falar de Deus. Ele estava quieto, estava bebendo água e o cara bebendo lá a cerveja dele. Estava meio alto, começou a abrir o coração, e ele conversou com esse amigo e começou a falar de Deus. E o papo foi ficando bom. E ele falou, vamos lá pra fora. O próprio amigo disse, vamos lá pra fora que não tem esse barulho todo e a gente consegue conversar sem ter que gritar. Quando eles chegaram lá fora, o pastor viu que tinha um pregador, desses pregadores de rua, falando e tal. Quando ele viu o homem lá fora, ele já pensou, opa, vou ter uma ajuda, olha Deus mandando um auxiliar para eu poder pregar, falar sobre o amor de Jesus pro meu amigo. Só que quando o homem viu os dois, o homem começou a gritar e apontar para eles, falando, vocês vão pro inferno. E tal. Começou assim um julgamento, uma coisa tão terrível. E esse amigo dele, que já estava meio bêbado, acabou partindo para cima desse pregador. E foi aquela confusão, aquela bagunça. E depois que essa briga toda acabou, esse amigo virou para ele e falou, tá vendo? Esse pregador falou que nós dois vamos pro inferno. Eu vou porque eu bebi, você vai porque você estava comigo. Deus não me ama, eu sou ruim demais. Ele disse que você vai, imagina, se você vai, eu vou também. E ele, não, mas não pensa assim. Não, Deus não me ama, não é possível Deus me amar com tudo que eu faço, com tudo que eu fiz e tal. Não, Deus te ama assim. O amigo sempre, não, porque Deus não me ama, até que ele resolveu uma abordagem diferente. Ele também diz para você não tentar igual. Ele disse, pois é, acho que você deve ter razão. Acho que Deus não deve te amar mesmo, não. Aí o amigo levou aquele susto e falou, opa, não, como assim? Ele você está dizendo que você não vale nada, que você fez isso, que você fez aquilo, tá? Não, Deus não deve te amar mesmo, não. Não, acho que Deus me ama sim. E o papel se inverteu e esse amigo começou a defender Deus, a defender o amor de Deus por ele mesmo. E no final dessa conversa de maluco, esse amigo se rendeu aos pés do Senhor. Ele compreendeu de verdade o amor de Jesus por ele. E ele acabou se convertendo. Olha que coisa. Deus é amor e cada um de nós é amado a cada instante da nossa vida. A gente nunca vai entender isso. Eu não sei se você, quando era criança, brincou de pegar uma florzinha com várias pétalas e ficar fazendo bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer.
No jardim do amor de Deus, ele só cultiva margaridas de uma pétala. Só tem uma opção. É o Deus me ama. E só. Só isso. Em quarto lugar, o amor de Deus ele não cobre só as nossas escolhas ruins. Ele nos confere importância. Cada um de nós é um ser amado por Deus e é amado de uma forma totalmente diferente, muito melhor do que o ser humano ama. A vida em sociedade, ela treina muitos de nós a acreditar que o amor é uma coisa temporária ou condicional. E eu vou te dar 2 exemplos disso. Pensa numa situação, uma menina tira uma foto e ela imprime essa foto e dá para o namorado, com uma dedicatória atrás dizendo: eu te amo mais do que a própria vida, eu sou sua para sempre. E lá embaixo tem uma observação: se a gente terminar o namoro, eu quero essa foto de volta porque eu só tenho ela. Ué, mas o amor não era eterno? Esse conceito de amor temporário, ele se estende também à vida adulta. Eu quero ler com você uma das obras mais famosas do grande poeta brasileiro Vinícius de Moraes. O nome é Soneto da Fidelidade. Olha só, presta bastante atenção no que ele fala. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, ele não é imortal, ele não é eterno, é um amor que ele teve e ele é finito, porque ele vai ser infinito enquanto durar. O amor de Deus descrito na sua palavra é bem diferente. Em Jeremias 31:3 diz que o amor de Deus é eterno. Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Em Romanos 8, a gente lê a descrição de Paulo sobre como que esse amor de Deus ele é eterno, ele é imutável e incondicional. Ele diz: pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vinícius de Moraes foi um poeta. Ele foi um mestre na escrita, um mestre na composição musical, e a sua importância na cultura brasileira e mundial também não se contesta. Mas ao ler a sua concepção de amor, nesse soneto e em outros escritos também, eu penso que assim como Salomão, a visão dele foi bem equivocada. Vinícius conheceu um amor que era fugaz. Então, na verdade, eu acho que ele conheceu a paixão, mas ele equivocado chamou de amor. Concluindo, lá em Lucas 15, a gente tem o que alguns chamam de achados e perdidos da Bíblia. São 3 parábolas de Jesus falando sobre algo que merece ser encontrado, que merece ser buscado. Ele fala sobre um pastor que tinha 100 ovelhas e uma ovelha some e ele deixa as 99 bem seguras para procurar essa única ovelha que fugiu. Fala de uma viúva que vasculhou a casa inteira atrás de uma moeda. E fala de um filho que resolveu tentar a vida fora. E o pai nunca desistiu de aguardar esse filho voltar. Você é o que se perdeu. Deus vasculha a noite inteira, a noite escura e deserta, até achar você. Ele ergue a mobília, ele levanta o tapete para procurar você. Ele fica te esperando. E fica olhando no horizonte, esperando você voltar, já pronto para correr na sua direção para te abraçar quando você ainda for um pontinho pequeno lá no horizonte. Finalizando, por que Deus amaria você? Simplesmente porque Ele é amor. Ele oferece o que Ele é.
A questão não é você, a questão não sou eu. A questão é quem Deus é. E a gente só dá o que a gente tem. Como eu usei Vinícius de Moraes, eu quero terminar também usando uma outra poesia. De talvez que seja hoje, na minha concepção, o maior poeta evangélico, o maior poeta cristão vivo na atualidade, que é Estênio Márcios. Numa das suas canções, ele descreve o amor de Deus exatamente usando a parábola do filho pródigo como exemplo. E ele diz: o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar estrelantares que tiraram o amor do seu coração. Esse é o amor que Deus tem por nós. Que você possa meditar nesse assunto e que você possa compreender e crer que Deus te ama sim. E Deus te ama inteiramente. Não pelo que você é, mas pelo que Ele é. Até mais.